Se você gostou do último vídeo, com certeza você voltou e está aqui presente com a gente novamente. Agora vamos gravar a segunda parte, para que esse vídeo não seja tão maçante e a gente consiga trabalhar com pequenas lacunas e separadamente assuntos específicos sobre a tal da masculinidade que estamos falando hoje. Bom, na masculinidade, no seu geral, quando falamos dela, a gente tem a situação de ver o homem branco e o homem negro. Aparentemente existe uma disparidade muito grande quando a gente fala da formação do Brasil. É uma formação histórica muito complexa e muito pontual e que coloca alguns paradigmas de uma certa forma do que como que esse homem vai agir na sociedade. E esses dois homens, ao mesmo tempo que são homens, eles estão muito distantes de diferentes formas. Vocês poderiam falar sobre essa situação, essa diferenciação, se ela existe, se ela é real e como que ela se coloca na prática? Eu acho que é legal fazer contextualização histórica primeiro. Então vamos lá. O homem branco. A gente estava conversando anteriormente, né? E a gente tem 300 anos de história de escravidão preta no Brasil, né? Cerca de 9 milhões de escravizados. Então, essa coisa do homem não se pertencer mais, deixar de ser humano e passar a ser uma coisa. E essa coisa, ela não tem identidade e nem domínio sobre si. Quando a gente fala disso, a gente está falando também de tendências e preferências, gostos, porque apesar de escravizado ser um humano, em relação a esse tipo de situação, ele deixa de ser o seu próprio agente. Esse homem, agora se tratando desse homem preto, ele passa a fazer cópias dos homens brancos europeus que vieram de lá para cá. As primeiras expedições dentro do Brasil, seja para expulsão de índio, mapeamento de território, elas perpassam por pessoas de fora. Né? A substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escrava preta, ela já condiciona, meio que encurrala esse homem do sexo masculino preto por uma condição de cópia, de cria de estereótipos de coisas que não era dele. Porque imagina só, uma coisa é você ser livre e você ter um papel de resistência, né? Você vir com um enraizamento de fora. Outra coisa é você nascer na condição. Então você não teve nenhum exemplo cultural, seja ele espontâneo, seja ele imposto, da sua situação propriamente dita enquanto ser étnico daquela tribo ou enfim, de quaisquer outras circunstâncias. Então você tem um exemplo de quem? Você tem o exemplo do homem branco, do senhor, do cara que vem de fora, do imigrante e assim sucessivamente. Então essa cópia de vertente masculina, né, ou de vertentes masculinas, haja vista que o Brasil teve recebeu imigrantes de Portugal, recebeu imigrantes da Espanha, recebeu imigrantes da Inglaterra, recebeu imigrantes do Japão. E com outro detalhe, e esse talvez seja o mais importante, o preto também ele era imigrante. Sim. Né? O cara não veio fazer milhas aqui, né? É isso? É isso. E quando a gente fala de masculinidade, né, a gente não fala de masculinidade como algo que é fechado, né? Acho que a gente precisa pensar em masculinidades. É uma categoria. A gente tem como se a gente tivesse um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva masculinidades dele saíssem as várias formas de ser, né, dentro dessa questão masculinidade. Então quando a gente pensa em masculinidade, existe a masculinidade do homem branco, existe a masculinidade do homem preto, existe a masculinidade que vai estar atrelada a homens trans, existe masculinidade de várias formas para a gente pensar. E aí quando a gente pensa nas masculinidades, a gente pensando no homem branco e no homem negro, existe uma diferença, porque existe uma diferença de constituição sócio-histórica, que foi o que o Reginaldo apontou, né? A constituição sócio-histórica do homem negro, ela é diferente da constituição sócio-histórica do homem branco. E quando a gente, falando disso, eu não estou falando de pessoas específicas, porque a gente tem que lembrar que nós somos seres individuais, mas a gente se relaciona com o outro e a gente se constitui socialmente. Então, enquanto seres individuais, vão haver coisas que foram específicas para a Constituição
da Yasmin enquanto mulher, etc. Então, ela teve questões que foram específicas a ela. Eu, Joyce, tive questões específicas à minha Constituição, só que quando a gente pensa na categoria mulher preta, a gente tá junto. Sim. Tem questões individuais, então tem sentidos que eu vivo, que a Yaya vive, mas existem significados que a gente compartilha dessa relação. Então, quando a gente está falando de homens pretos, existem significados ali que eles vão compartilhar nessa Constituição do que é ser um homem preto nessa sociedade e essa masculinidade. Por um tempo, eu digo que por um tempo eu inclusive já cheguei a pensar que o homem preto não queria pensar e ele fazia várias coisas e ocupava os homens pretos, porque a gente acaba sofrendo com os respingos dessa masculinidade que ela acaba sendo tóxica. E aí a gente acaba sofrendo com isso. E aí esse sofrimento, ele faz com que às vezes a gente não enxergue a questão social e a gente traga isso para a questão pessoal, mas a gente tem que tirar isso do foco, né? A gente tem que pensar enquanto estudo e etc, né? Enquanto ser social. E quando a gente pensa na questão da Constituição do Homem Negro, Bell Hooks e Patricia Hill Collins, que são feministas, mulheres que escrevem sobre o feminismo negro, elas trazem discussões sobre a questão da Constituição do Homem Negro também, porque não há uma discussão fundamentada sobre isso. E é preciso discutir a Constituição desse homem negro, porque senão a gente acaba culpando ele por um problema que não foi ele que criou, porque ele é um homem diaspórico, ele foi trazido, ele foi retirado da sua terra, trazido para cá, e a sua identidade está sendo construída junto com outros homens, mas ele não tem agência para isso. Então, a masculinidade dele é construída ao olhar o outro e aí se espelhar no outro para entender o que seria um padrão de ser homem. Um referencial de ser homem. Qual é o referencial que a gente tem de ser homem? Está fundamentado na branquitude. Quando a gente fala de branquitude, é interessante a gente pensar em estudar sobre branquitude, porque a gente não está... Quando a gente traz o termo branquitude, não é uma forma de, ai, nossa, já vem eles, né, mimimi, racismo. Não, vamos ler sobre branquitude. Branquitude está querendo dizer que o homem branco, cisgênero, meia-idade, ele é visto como padrão. E ele, por exemplo, não é racializado. Todo lugar que ele vai, ele se entende como uma pessoa do mundo. Ele é uma pessoa do mundo. Agora, a mulher é racializada, o homem preto é racializado. Então, a branquitude, ela impõe pra gente alguns padrões. E o padrão da masculinidade vem dali. Então, o homem, para ser homem, ele precisa ser provedor. Isso é uma coisa que foi construída pelo homem branco e etc. Ele precisa ser provedor. Ele precisa ser aquele tipo de homem que ele mantém a sua casa e manter a sua casa, ele tem uma mulher que está ali atrás dele cuidando dos seus filhos, etc e tal. Quando a gente lê sobre as sociedades africanas, a gente vê que elas nem todas eram constituídas dessa forma, haviam sociedades matriarcais. Sim. Então, como que pode pensar que todo homem, que a masculinidade tem que ser de uma forma específica? Não há possibilidade da gente pensar assim. E eu vejo o homem negro como uma vítima, sim, desse sistema. Não é culpa dele estar colocado nesse papel, mas é responsabilidade dele discutir. Sim. Como não é culpa da mulher negra de estar na base da pirâmide, mas é responsabilidade da mulher negra discutir e a gente está discutindo. Então é preciso que o homem negro também faça essa discussão, que ele enxergue que é preciso a gente pensar o que essa masculinidade, esse exemplo de masculinidade que ele segue, que foi constituído linguisticamente, né? Moita Lopes vai falar que as nossas identidades, elas são constituídas pelo discurso, mas eu também digo, sempre que falo, que é por elas que a gente também pode mudar essa questão da nossa identidade. Pelo discurso a gente muda tudo isso, então a gente precisa repensar, né, esses lugares que nos foram dados, mas que dá para mudar. Sim. Enquanto mulher negra, nosso lugar sempre foi colocado como lugar de servir, de sempre ouvir e etc. E a gente está mostrando que não, que a gente pode sim falar, que a gente pode produzir conhecimento. E os homens negros também têm essa condição. Eles precisam sentar e repensar e discutir, porque a masculinidade, ela acaba se tornando tóxica. E aí entra na questão que a gente até discutiu sobre a solidão da mulher negra, e às vezes mulheres negras que se relacionam com homens brancos, e aí os homens negros ficam muito bravos porque ela está sendo palmiteira, mas a mulher negra muitas vezes ela é escolhida, ela não escolhe.
E isso é uma questão social. Sim. São os respingos que São sobram respingos dessa dessa imposição. masculinidade, dessa imposição dessa masculinidade, Sim. que determina que o padrão para você casar tem que ser uma mulher bela, recatada e do lar. E eu não faço parte do grupo que é visto como bela, recatada e do lar, porque eu faço parte do grupo que é visto como aquela para você sair uma noite e ter só suas relações e etc. E termina por ali. E às vezes o homem negro acaba também propagando esse tipo de ideia, que não foi ele que construiu, mas para estar dentro de um padrão e ser aceito, ele reproduz. Sim. Mas ele esquece que em casa ele teve mãe negra, Nossa. que é uma questão Então, muito, muito profunda. né? E cheia de adentros. Que isso, cara? Pode trazer para um segundo momento, caso vocês queiram. Comentem no vídeo e falem sobre isso. Se tem alguma coisa para falar, A gente tem um Marcelo? convidado. Olha, diante Sim, desses temos comentários e da presença ilustre aqui, eu acho muito interessante tudo que está sendo colocado, especialmente uma questão que a Joyce colocou sobre a necessidade da gente pensar. E colocando um ponto a mais nessa discussão, as pessoas privilegiadas também, elas precisam obrigatoriamente pensar um pouco no que significa ter privilégio. Não estou dizendo, ninguém vai dizer que a pessoa que tem privilégio ela é uma pessoa ruim, não é isso. Reconhecer privilegiado não quer dizer reconhecer uma pessoa ruim, nada disso. Quer dizer saber que aquilo que você vive não é a realidade das outras e que você tem mais benefício nesse sentido. E esse é um lugar, justamente por ser confortável, difícil da gente sair. Porque envolve quebrar uma série de certezas que a gente vive. Então, por exemplo, quando a gente fala, que a Joyce pensou a questão do corpo do homem branco, seu corpo não marcado. Ele não tem raça, ele não tem etnia, não tem aparência, não tem nada. Então, para ele é muito difícil saber o que é isso, porque ele nunca precisou passar por esse processo. Então, para essa pessoa entender o que o outro vive, ela precisa urgentemente do raciocínio e da discussão também. E aí eu vou trazer um pouco para o meu lado aqui. Um dos caminhos que a gente tem para sentir o outro sem ser o outro é a literatura, por exemplo. É a arte, é a cultura. É aquilo que permite você viver o outro ou experimentar o que o outro sente, ou sabe, ou pensa, sem que você tenha passado por aquilo obrigatoriamente. A experiência das pessoas não é igual. A gente sabe que cada um fala ou vive aquilo que exerce, aquele lugar que ocupa. A literatura, a arte é um caminho interessante pra gente entrar em contato com isso. Sim. Da pessoa que, ao ler Graciliano Ramos, por exemplo, ouve falar de um Brasil que ela já não imaginou que existiria, se ela não saísse da rua dela. E é uma questão que vai muito além da reportagem, por exemplo, que explora um sofrimento, que traz uma tristeza. Não tem como ficar triste com isso, né? Traz uma tristeza e aquilo é tratado como pitoresco. Muitas vezes a literatura, ela dá a voz do sentimento, da dor profunda. E ela, por causa disso, é um caminho para humanizar. Eu tive um professor na faculdade que dizia uma frase que eu achava brilhante, que era: literatura não torna ninguém mais inteligente, torna mais humano, talvez. E a gente conseguir sentir e viver aquilo que a pessoa que não experiencia isso seja um caminho para ouvir, respeitar a fala do outro, ouvir o outro, reconhecer que a sua experiência não anula do outro, né? Exatamente. Não é porque você nunca sofreu racismo que não existe racismo no Brasil. Né? Então, e um dos caminhos para isso, além do debate, da conscientização do que a gente está fazendo aqui, por exemplo, para trazer quem nunca precisou se preocupar com isso. Sim. Né? Veja, eu estava pensando sobre isso, assim, se eu sou homem e por que eu sou homem. Eu nunca fui obrigado a pensar por que eu sou homem ou não. Você simplesmente é, muitas vezes. Se eu me identifico com ser branco ou não, nunca fui levado a pensar sobre isso. Entende? Então, para essas pessoas que, depois do estudo, claro, isso muda. Mas, assim, para as pessoas que nunca foram forçadas a pensar sobre isso, não é uma imposição, para que elas possam, pelo diálogo, pela arte, pela cultura, pela troca, conhecer um pouco mais do outro, ou deixar o outro falar, sentir-se um pouco o outro. Sim. E esse é um caminho que eu acho que a gente pode e precisa seguir. Sim. Enquanto quando todo mundo pensar sobre tudo, eu acho que as coisas vão se tornar um pouco mais integradas, né? É possível ter um diálogo, uma abertura, né? A partir do momento que você reconhece que existe algo, você traz uma abertura. Sim. E acredito que justamente estamos aqui para trazer essa abertura, Exatamente. esse pensamento. A discordância, ela faz parte. O único problema é quando você quer silenciar uma discussão. Sim. Discordar é natural.
Você discorda da posição de pessoa, de fulano, ciclano. Isso é parte da democracia, é parte do discurso. O único erro grave, capital, que a gente não pode permitir é falar essa discussão não merece existir. Sim. Esse é um ponto que eu acho que a gente está causando um mal incalculável. Discordar da pessoa acontece. Silenciar a discussão é E todo criminoso. silenciamento, né, como diria Foucault, ele é político. Ele é político. Ele tem uma intenção. E existem silenciamentos que eles ensurdecem. E eu acho que essa questão da masculinidade dessa discussão já está ficando ensurdecedor esse silenciamento, esse silêncio. Eu não discutir isso já está ficando ensurdecedor porque isso afeta vários outros grupos e existem outros grupos além dos masculinos e etc. Então é preciso pensar o homem trans, é preciso pensar os travestis, é preciso pensar todas essas realidades que ficam, né, estão marginalizadas e a gente não discute. Esse silenciamento ele mata. Ele mata. Ele mata e é muito louco porque pessoas existem. E quando a Sim. gente fala da situação dele matar é justamente por existir pessoas além do que está sendo falado. Existe uma realidade além do que está sendo falado. E por essas e outras que é mais ainda necessário colocar esse discurso em outros espaços, levar isso. Então, se você está vendo esse vídeo, leve essa discussão não apenas para uma academia, como estamos fazendo aqui, ou para um amigo, mas leve isso para dentro da sua casa, porque se você quer uma mudança, ela começa dentro de casa e a gente começa a ver essa mudança no mundo. Agora a gente vai para uma terceira parte.